agora a gente fala do furto de veículos em crime que está chamando a atenção das autoridades policiais de Bauru nesse começo de ano. E não é sem razão. Entre dezembro do ano passado e janeiro, houve um aumento de 117% no registro de casos. Apesar de fortemente combatido na cidade, o mercado clandestino de peças ainda é um dos motivadores desse crescimento. O carro do Reinaldo estava estacionado nesta rua no centro de Bauru quando foi levado por bandidos. O furto foi em plena luz do dia. Fui pegar o carro para ir embora. Para minha surpresa, cheguei ali e meu carro não estava mais ali. Ainda fiquei naquela dúvida, pô, será que eu deixei o carro, guardei o carro na garagem? Vim olhar na garagem, não estava na garagem, voltei, porque eu não acreditava que tinha sido roubado. 10 dias depois, o carro foi encontrado, mas já não era mais o mesmo. O carro estava depenado. Arrancaram o motor, arrancaram o câmbio, arrancaram o bagageiro, levaram o step, arrancaram as luzes do teto, arrancaram vários botões do painel. Enfim, aquilo para mim foi uma encomenda, né? Segundo a polícia, normalmente os bandidos furtam os veículos para cometerem outros tipos de crimes. Ou então com a intenção de retirar as peças dos carros para revender depois. É o chamado mercado clandestino de peças. Segundo o delegado seccional em exercício de Bauru, a Operação Desmanche tem coibido esse tipo de crime. No ano passado, por exemplo, aproximadamente 1.000 oficinas mecânicas foram fiscalizadas em todo o estado. 503 apresentaram irregularidades, ou seja, estabelecimentos que tinham algum tipo de ligação com a venda ilegal de peças. O ladrão, ele às vezes necessita de uma peça ou tem encomenda de uma peça, de uma determinada peça, ele furta aquele automóvel para tirar aquela peça determinada e abandona o veículo. É isso que nós temos constatado. Apesar da fiscalização, o número de furtos de veículos em Bauru preocupa. Em dezembro do ano passado, foram registrados 45 casos. No início do mês, até o dia 26, 98 casos. Um aumento de aproximadamente 117%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Segundo a Polícia Militar, esse aumento é atípico, já que os números gerais tiveram uma queda. Por conta das operações de desmanche, o fechamento de algumas oficinas clandestinas, tem influenciado o pessoal começar a furtar na rua mesmo para revender peças? Entendo que possa estar ocorrendo essa situação de haver esses furtos de formas assim mais localizada, mas eu peço para que a população denuncie se verificar alguém que esteja vendendo produtos de origem duvidosa. É importante para que a polícia estabeleça um roteiro de fiscalização e possa coibir com mais eficiência ainda esse tipo de delito. Tiago quase foi vítima de furto. O carro parado na porta da casa dele não intimidou os ladrões. Eles não conseguiram levar o veículo, mas arrancaram o rádio e danificaram todo o painel do carro. O prejuízo não chega nem perto da indignação de quem está com medo dos bandidos voltarem. Principalmente aqui nesse trecho, que a gente sempre chega, tem um pessoal diferente, todo dia é uma cara nova que tem por aqui. Então a gente fica meio apreensivo até de deixar o carro, porque sempre tem pessoas, mas nunca ninguém vê nada, ninguém faz nada, ninguém fala nada. Ainda falando sobre essa questão de furto, o que é possível fazer para evitar que o carro seja furtado? Quem tem as informações pra gente é Thaís Andrioli. Vamos bater um papo com ela. Thaís, eu sei que você tem um carro muito importante para a família Vanzelli, é um colega aqui nosso da TV. É claro, ele não quer ter o carro roubado. O que ele deve fazer? Boa tarde para você, Thaís. Oi, Guilherme, Sueli, muito boa tarde para todo mundo. Olha, a primeira medida que o motorista deve tomar antes de sair do carro é fazer aquela vistoria geral nos bancos para ver se não tem nenhuma sacola por cima, se não tem nenhum objeto que chame a atenção dos bandidos. E depois que ele sair do carro, se for um veículo que tiver alarme, aciona o alarme e mesmo assim volta para conferir se as portas travaram direitinho, se os vidros estão fechados. Para falar sobre outras dicas, eu estou aqui com o Tenente Freitas da Polícia Militar. Tenente, muito boa tarde para você. Quais são os pontos mais visados dos bandidos aqui em Bauru? Os pontos mais visados aqui dos bandidos em Bauru são os bolsões de veículos, onde se aglomera muito veículo de pessoas que estão trabalhando ou estudando no período da tarde ou noturno. Agora, quais são os tipos de veículos mais visados? Infelizmente, os mais visados são os veículos antigos, devido à comercialização de peças desses veículos que em lojas regularizadas não se tem tanta demanda. Mas em lojas ou estabelecimentos de peças de origem ilícita se tem e ainda muito.
A gente tem um exemplo aqui de um carro antigo, um carro que não tem item nenhum de segurança, né? O que esse dono do veículo pode fazer para manter para evitar, né, o furto dele? O que a gente recomenda é que antes de deixar o veículo, verifique se não deixou nenhum objeto de valor sobre o veículo, sobre os bancos, para que ostente ao ladrão. Outra coisa, verificar após deixar o veículo se todas as portas e vidros estão fechados corretamente. E assim que deixar o veículo, não estacionar em local ermo, e sim em local bem iluminado, para que não seja um dos fatores aí para contribuir para o furto. E sempre que possível, um dispositivo de segurança, seja ele um alarme ou um dispositivo de segurança no câmbio, para que trave o câmbio e impeça que o autor desse delito cometa esse crime. Agora, os locais, voltando a esse assunto, os locais de mais facilidade, né, mais visados pelos bandidos, são saídas de festas também, o que mais? São esses bolsões que regularizam essa prática desse delito. A Polícia Militar informa que são 2 fatores que contribuem para esse delito, seja o comércio ilícito de peça, que hoje são combatidos pela Operação Emparedamento, e também pela impunidade dos adolescentes, que a maioria dos casos cometem esse tipo de delito. Que eles cometem o tipo de delito, são encaminhados e, através do benefício da lei, ele se livra solto e vai responder o processo de liberdade. Ou seja, se no período da manhã ele tentou furtar um veículo, no período da tarde foi pego pela polícia, no período da tarde ele poderá ainda tentar furtar. Ok, tenente, muito obrigada pelas informações. Suelen, Guilherme, nós voltamos com vocês. Obrigado, viu, Thaís, pelas suas informações. Obrigado à presença do tenente Freitas também.